estão perguntando. Então, vamos lá, do Alan. Ele é jogador do Flamengo, porém, com a permanência ou a renovação de contrato do Felipe Luiz, o Alan perde muito espaço, né, no time do Felipe Luiz. Ele tem perdido espaço. Então, é um jogador que o mercado observa e observa muito. O São Paulo tem interesse na contratação do Alan. O São Paulo, diante desse movimento do Felipe Luiz, sabendo que ele de repente não vai ter oportunidades, o São Paulo então espera essa confirmação do Felipe Luiz, confirmado agora pela manhã, vai para cima do Alan. O São Paulo prepara uma proposta para tentar contratar o Alan para o time. E é um jogador que é muito, mas muito bem avaliado por todos dentro do clube. Então, assim, não é de agora que todo mundo está vendo o Alan agora, uma oportunidade de mercado. Não, já é um jogador que vem sendo avaliado e que vem sendo monitorado pelo São Paulo. Também pela saída do Luiz Gustavo? É um jogador que é mais jovem, sim, reúne essa característica de saída de bola. Vamos falar bem a verdade, o Alisson é um jogador que caiu muito de rendimento, né? E tem outros jogadores ali que o São Paulo pode utilizar. Por exemplo, eu gosto muito do Felipe Negrutti. Só que o Felipe Negrutti pode ser zagueiro também, além de ser volante. Então é aquela coisa de rejuvenescer o time como promete a diretoria para a torcida. E o Alan é um jogador que chega com um toque de experiência, com marcação, saída de bola. É um jogador que agrada muito o São Paulo. Então o São Paulo prepara uma oferta, prepara uma conversa para tentar contratar o Alan. E aí eu queria que o Bruno falasse sobre a informação que é muito importante sobre o Alan e o São Paulo já ter feito o movimento. Hein, Bruno? Tá, boa. Bora, vamos lá. Novidade, se quiserem fazer um corte limpo para as redes sociais. O São Paulo já fez uma proposta de empréstimo pelo Alan. Essa proposta foi feita ainda antes da renovação do Felipe Luiz. Só que o Flamengo colocou em banho-maria porque tinha o receio de liberar o Alan por empréstimo, o Felipe Luiz sair e com a chegada de um novo treinador, esse treinador, enfim, olhasse para o Alan com bons olhos e quisesse aproveitar. Então o Flamengo colocou de lado essa situação, priorizando, claro, primeiro a questão do Felipe Luiz. Agora que o Felipe Luiz renovou o contrato e o Flamengo já se via interessado a negociar o Alan com o São Paulo por empréstimo, a minha interpretação é que é uma questão de pouco tempo para esse processo andar, porque o Flamengo gostou do que foi ofertado pelo São Paulo, só não disse sim enquanto não resolvesse o Felipe Luiz. O Felipe Luiz está resolvido, foi anunciado hoje, então é uma negociação que caminha aí para ter um desfecho positivo, o Alan trocando o Flamengo pelo São Paulo por empréstimo. E é importante a gente citar que é um jogador que não estava atuando, estava tendo poucas oportunidades no Flamengo, e o que o São Paulo pode proporcionar pro Alan é aquela coisa assim, de tipo, aqui você vai jogar, aqui você vai ser importante, aqui você vai ser protagonista, aqui você, assim, coincidência ou não, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, foi quem contratou ele pro Atlético Mineiro na época. E o Atlético Mineiro, ele deslanchou, fez uma baita de uma temporada, 2 temporadas boas, e aí foi negociado. Então, assim, é um jogador que é óbvio que o São Paulo, por si só, a camisa pesada que é o São Paulo, não está num grande momento, é bem verdade, não está num grande momento, tem muita notícia ruim de fora e tal, isso espanta alguns atletas e empresários na hora de negociar, isso é bem verdade, mas no caso específico dele, é um jogador que o São Paulo usa muito isso, ó. Aqui você vai jogar, aqui você vai ser protagonista como você foi lá no Atlético, né? Então, é uma oportunidade para ele muito boa do cara mostrar o valor. E vamos combinar, é um jovem jogador ainda. Então, o Alan... Acho que tem 28 anos, se eu não me engano. Então, antes de 30. Jovem. Não é o Luiz Gustavo de 37. Sim. É isso que eu tô falando. Exato. Não é um cara de fim de carreira. Com certeza. É isso que eu tô falando. O papo foi reto. Teve a proposta oficial do Flamengo, papel timbrado e tal, não. Isso. Mas teve a ligação falando, nós temos total interesse no Caio Jorge e a gente quer fazer a gente tem 2 propostas para fazer para vocês, Cruzeiro. 2 ideias de proposta. A primeira, 30 milhões de euros pelo jogador e a segunda, 22 milhões de euros mais o Everton Cebolinha. E aí, do outro lado da linha,
estava Pedrinho Lourenço, junto com Pedro Júnior, junto com toda a diretoria e tal. E eles disseram o seguinte, olha, muito obrigado pelo interesse de vocês, mas para abrir conversas pelo Caio Jorge, 50 milhões de euros. É um jogador que a gente não quer que reforce um rival de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Mas assim, se vocês insistirem muito, quiserem muito, negócio pra gente, 50 milhões de euros, beleza? Beleza. Quer dizer, chutou no alto para não ter o negócio. Precificou o jogador. Para não ter. Pra não E, ter e a negócio. ideia era exatamente essa: precificar de uma maneira que ele ficasse praticamente impagável para o mercado nacional. E essa foi a ideia do Pedrinho. E aí o Flamengo fez o quê? Tá abrigado, esquece ou tentou negociar de outra maneira? Aí o Flamengo agora tá na mão do Flamengo. Entendo que não vai andar. Ah, Sensação que eu tenho é que não vai andar. Que não vai andar. É. Porque se pedir 50 é, sei lá, quase o que o... Estevão. O Estevão, Dá isso. mais de 300 milhões de reais, se for 50 milhões de euros. E Castelhanos, acabei de falar com uma fonte, fora do Brasil, evidentemente, que está lá com ele, me disse o seguinte, que há um interesse do Flamengo, já não é de agora, que é um jogador que vem sendo monitorado, só que hoje esbarra em algumas dificuldades. Quais são essas dificuldades? O jogador vale 30 milhões de euros. Nossa, a bala também. É o mesmo valor do Caio É Jorge. o mesmo né? valor do Caio Jorge. O Deixa eu ver Castelhanos. quantos ele tem. Ele tá no futebol Lazio. italiano. Na hoje, Lazio. Na Lazio. E ele é um jogador que também desperta interesse, por exemplo, de West Ham e do Leeds, na Pô, Inglaterra. tem de mercado. Ele tem 27 anos, tá? E que podem chegar para fazer oferta agora nessa janela de meio de ano. Mas, qual que é a prioridade do Castelhanos agora? Óbvio que se tiver uma oportunidade muito boa de ficar na Europa, ele permanece na Europa. Mas ele vê o Flamengo com muito bons olhos. Por quê? A esposa dele é brasileira. Do Castelhanos, Então, assim, se tivesse uma negociação com o Flamengo, obviamente o Castelhanos daria sinal verde para essa negociação. Teve oferta? Não. Não teve nenhuma oferta pelo Castelhanos, nada. Mesmo porque o José Boto chegou a dizer nas conversas com os representantes do Castelhanos que teria que esperar o Felipe Luiz renovar o contrato para ele, Felipe Luiz, tomar uma decisão sobre os reforços. Mesma questão do Alan também, né? De saídas. Então, assim, tá tudo nesse momento no plano da conversa, da sondagem, do buscar informações, o que você acha, é bom, não é e tal. Então, é algo que está morno, Antônio. O que o São Paulo conseguiu? Um reempréstimo junto à Lazio e vai pagar pelo valor do direito de compra, da opção de compra no meio do ano. O São Paulo poderia ter feito isso, antecipado essa compra? Poderia, mas o São Paulo não tinha grana para poder fazer esse movimento. Só que a relação da diretoria, né, do executivo de futebol com a Lazio é uma relação muito boa. Então eles conseguiram um reempréstimo para poder pagar ao final desse reempréstimo que vai ser agora no meio do ano. O Flamengo sempre monitorou o Marcos Antônio, já quis contratá-lo, inclusive. Até ficou uma coisa de brincadeira de rede social que eu não gosto muito, que é chapéu para lá, chapéu para cá. São Paulo deu chapéu no Flamengo, não foi nada disso. O Flamengo teve interesse, só que o São Paulo chegou à carga e o São Paulo mostrou mais vigor na proposta e acabou indo para o São Paulo. E aquela coisa, o cara vai jogar no São Paulo, não vai jogar no Flamengo. Acabou que o Marcos Antônio demorou para engrenar no São Paulo. Demorou para virar esse protagonista que ele é hoje. Então, assim, hoje, o que São Paulo se apega? O São Paulo sabe que o Flamengo tem um interesse. Sabe que o Flamengo anda ciscando no sentido de querer buscar informações. É um nome que está lá nos reforços na mesa do Boto para os reforços, junto com o Felipe Luiz, junto com o Mbappé. O São Paulo entende que para o Flamengo negociar com a Lazio ou com o Marcos Antônio para tentar tirar o jogador, tem que negociar com o São Paulo. Porque o São Paulo tem o quê, juridicamente? Uma opção de compra, que praticamente virou uma obrigação de compra, porque a meta que foi colocada é muito baixa. Entendi. Então é praticamente uma obrigação de compra. E o São Paulo documentou já para a Lazio que tem o aceite que vai pagar o jogador. Então, assim, qualquer mudança de panorama na negociação, o Flamengo vai pagar 40 de euros. Tem que ver que tipo de compensação vai se dar ao São Paulo. Então, assim,
não adianta o Flamengo querer isso, a apuração de dentro de São Paulo, tá? Estou trazendo informação de dentro de São Paulo. E é o que está no não estou dando contrato. opinião. Não é isso? Está no contrato, né? É o que tá lá documentado. Isso. Acabou o período, bateu as metas, vai pagar o valor que está acordado com a Lazio. Beleza. Qualquer coisa diferente, São Paulo, e aí? O que vocês podem fazer? Vão cobrir, não vão cobrir? Querem uma compensação? São Paulo vai exigir uma compensação? Tudo é uma questão de negociar. Mas tem que passar pelo São Paulo. Tem que passar pelo São Paulo obrigatoriamente, porque já tem um acordo firmado ali que vai comprar o Marcos Antônio no final do contrato de empréstimo. Tanto que a Lazio foi tão de acordo com isso que a Lazio fez um reempréstimo. Era Então, só assim, burocrático o negócio. Cara, assim, né? vou dizer pra vocês, o São Paulo tá de antena ligada? Tá, Claro. tem que estar. O Flamengo com esse dinheiro todo Tem que querendo tá. um jogador, não é? Mas é aquela coisa, tem que conversar com o São Paulo. Ele se sente protegido por conta disso. É.